Ok. Eu acho, não sei se vai gravar essa segunda aqui, se a gente vai perder a primeira. Ah, opa! Tá dizendo que tá gravando, então, né? Aí fica, como se diz, é empírica a coisa, né? A gente vai aprender com erros e acertos, né? Se depois tiver 2 aulas gravadas, ótimo. Se essa substituir a primeira, bom também. Se não salvar nada, bom também, né? Mas como eu estava dizendo, o direito constitucional é interessante porque com o direito constitucional você consegue fazer as maiores mudanças sociais. E aí eu já vou dar um toque para você. Tem muita gente que fala assim, não, o direito tem que obedecer à cultura, os bons costumes, né? Na visão marxista, então, o direito é só um instrumento na mão da classe dominante, tá certo? Na verdade, não. Existe uma relação dialética entre cultura, moral, costumes, direito e o resultado disso. Tá? Ou seja, o sistema jurídico, sobretudo o direito constitucional, ele impacta na sociedade, ele muda a sociedade. Ele bota a sociedade para se mexer. Né? E aí muita gente diz assim, causou retrocessos. Me diz quando a humanidade retrocedeu. Me conta aí. Quando é que a gente retrocedeu? Nesses, bota aí, 200 mil anos de história da humanidade, quando é que a gente retrocedeu? A gente só avançou. Olha nós aqui, cada um em sua casa, no nazismo, mas bem lembrado, mas também por conta do nazismo, repare, houve avanços. Aliás, eu costumo dizer que a ideia de ordem e progresso é uma ideia que não é muito inteligente, né? Porque quando você aposta muito na ordem, você não deixa ter progresso, né? Onde existe muita ordem, só existe conservação das coisas, né? Normalmente, se você pensar, esses computadores que nós estamos usando hoje, a internet, quem conhece a história da internet? Me diz quem conhece. A internet surgiu por conta da guerra. No final da Segunda Guerra, os militares precisavam de um sistema de informações que fosse indestrutível e seguro. A Lívia Kálita, que conhece, né? Gidalt, exército americano. Pois é. Né? Guerra. Remédios. Né? Quantos remédios não surgiram, né? Quantas... É triste. Mas, bom, voltando à vaca fria, né? A questão é que no direito constitucional, eu sempre cito um caso. Eu estava lá no núcleo de prática jurídica. Naquele tempo eu era coordenador do núcleo de... supervisor. E era sexta-feira de carnaval. Imagina sexta-feira de carnaval em Gurupi, né? A galera, os evangélicos, tudo se preparando para ir para o retiro, todo mundo naquela animação danada para vazar para o retiro, e os foliões se preparando para ir para a farra, né? Então era sexta-feira de carnaval, o Brasil se preparando para o carnaval, e eu lá no núcleo de prática jurídica, com 2 estagiários, acompanhando pelo UOL, na época, um pedido de habeas corpus que o governador do Distrito Federal, que estava preso, tinha entrado. Entrou com o pedido de habeas corpus e não tinha notícia, esse negócio de governador preso. Nós estamos no Brasil, né, cara? Vamos ser sinceros, né? Governador preso. Brasil é lugar que teve rei, né? Que tem elite, esse povo poderoso, poder, sabe, coroné? Né? Você já ouviu falar de coroné preso? Não é difícil, né? Se bem que teve lá esse tempo lá da captura lá em Minas. Mas o cara entrou com o pedido de habeas corpus. E aí, né, no Twitter, a coisa se movimentando e tal. E caiu na mão de quem? Marco Aurélio. Eu falei, agora lascou. Agora lascou, porque o Marco Aurélio é um cara garantista, né? O direito de defesa e tudo mais, né?
5 horas da tarde. Marco Aurélio escreve lá: o momento é alvissareiro. Não há motivos para dar o habeas corpus. Mantenha-se o governador do DF na prisão. Rapaz. A gente ali no escritório falando, cara, o governador vai passar o carnaval em Cana vendo o sol nascer quadrado. Pois é. Depois daquela decisão, gente do céu, quanta coisa mudou. Quanto governador foi para a cadeia, quanto poderoso, como mudaram as coisas. Em cima de uma decisão do Supremo. Né? E é claro, em vários sentidos. Natureza cultural. Tá? Muito bem, eu quero a opinião de vocês agora, só eu falo. Vocês acham o quê? Vocês estão me pagando para eu dar aula, é? É isso? É isso que vocês estão achando? Que eu sou obrigado a falar o tempo todo? Fala aí, gente. Eu não sei o que acontece com a minha tela, que eu fico vendo a Camila, tela grande assim, sabe? Entendeu? Eu vejo só você, Camila. Aqui do lado, aqui, fica. Agora apareceu o Gidalt, ó. Ai, quanta diferença, Gidalt. Eu vou te falar, viu? Tudo bem que todo ser humano tem direito à dignidade. Você tem dignidade, a Camila também tem, mas é melhor lá para a Camila que para você. Mas tudo bem. Fala aí, filho. Né? Olha, a Ana Cristina tá chegando agora, 10h19, hein? Fala, Gidaldo. Eu entendo perfeitamente a sua preferência, professor. Eu também ficaria até ofendido se fosse o contrário. Mas aí, diga aí, gente. Eu acho que eu posso selecionar assim mosaico. Deixa eu ver se muda aqui para mim. Mudou, ó. Bora lá, gente. Tá certo. Então vamos lá, 10h20. Vamos deixar esses últimos minutos da aula para a gente discutir o texto do Janine. Quem leu o texto que eu passei para vocês? E agora eu quero de vocês que vocês digam. Eu vou até ali pegar um cigarro, porque eu não estou na sala de aula, então eu posso fumar. Estou na minha casa, tá? Muito bem. Ninguém falou nada. Vocês não leram o texto, né? Fala sério. Você leu o texto? Hã? Tá travando? Acho que aqui desse jeito fica melhor. Melhorou? Parou o travamento? Sabe o que eu descobri aqui? Que tem como ativar legendas. Eu vou mandar ativar a legenda para a gente ver se
legendas foram ativadas. Tá aparecendo legenda aí? Lesbian just fought once, but somebody is dead. Lesbian just... Somebody has been just... Sério? Ah, não, né? Não, apareceu uma legenda para mim aqui totalmente doida. Em inglês... Quem tá vendo? Aí virou bagunça essa aula, né? Bora bagunçar, é bom bagunçar, né, gente? No way, but some is young to grace, cara. Não, eu vou desativar isso aqui, que isso aí não vai dar rolo. Pronto. Bom, gente, vamos lá pro texto do Janine. A aula tá acabando, nós temos só 20 minutos de aula aí. Bora lá. Ninguém fala nada. Você sabe que aqui na Unigre nós temos muita sorte. Desde o início. Aí quando eu posto no YouTube. Peço para gerar lá, viu, Slene? Entendeu? Ativa aí, vê se funciona. Mas aí, nós aqui do direito, aqui da Unigre, nós sempre tivemos muita sorte, porque nós sempre tivemos a pedagogia com a gente, sabe? Então, os professores nos ensinam muito a sermos professores. Porque a gente não fez pedagogia. Né? Aí tem uma professora que fala assim, você já notou que às vezes você pergunta para a sala, e aí os alunos têm uma estratégia muito boa, eles ficam todos quietos, até a gente perder a paciência e voltar a falar. Deu certo, Elaine? Deu? Tá aparecendo legenda aí? Tá em inglês, né? Eu não sei como eles conseguem ouvir português e traduzir para o inglês, né? Travando. Professor, vou falar então. Isso! No cansaço. Beleza, vai. Eu tenho uma ideia de liberdade que é o seguinte, principalmente quando a gente fala no ramo de direito. Existe a ideia de liberdade inicial, que é a mais básica, que é a de você poder fazer certas coisas. Por exemplo, eu quero ser uma grande advogada, então não tem nada que me impeça de entrar numa faculdade e lutar por isso. Só que... Liberdade positiva essa. Isso. Só que também, muitas vezes, você exclui a liberdade das pessoas, não só falando para elas, olha, você não pode fazer uma coisa, eu vou proibir e só quem for de família tal pode fazer. Muitas vezes você não faz isso. Mas quando você retira condições para que aquela pessoa faça aquilo, isso também é uma forma de retirar a liberdade. Então, assim, quando eu tenho um apego enorme por comunidades carentes, por pessoas que são parte de uma classe social, que são da classe pobre mesmo, e eu vejo a diferença que faz quando você dá realmente liberdade para essas pessoas. Todas aproveitam? Não. Mas será que todos os ricos e toda a classe abastada também aproveitam a chance que eles têm? Não. Mas eu acho que é muito importante você dar condições para a pessoa fazer aquilo que ela almeja. Então, isso é liberdade. Não quer dizer que todas as pessoas vão aproveitar da melhor forma, até porque não cabe a gente definir o que é a melhor forma, mas eu acho que dar condições é tão importante quanto você dar permissão. Mas ainda liberdade positiva, concorda? Sim, ainda é liberdade positiva. Positiva. É aquela conexão entre liberdade e igualdade.
ou que nós podemos chamar de igualdade de oportunidades. Sim. Não é? Tá? Ou seja, muitas vezes, ao você fazer uma política pública que dá igualdade de oportunidades para as pessoas concorrerem num determinado mercado, você está visando a liberdade para que elas façam melhor suas escolhas, mas você precisa desigualá-las num determinado momento, né? Isso é a questão básica das políticas públicas, por exemplo, que eu dei o exemplo lá, né, das políticas de cotas. Não é verdade? E a liberdade negativa, que é a liberdade de você não ser obrigado a fazer o que você não quer. Então, quer ver? A Constituição de 1824, ela cuidou dessa liberdade negativa. Eu vou até pegar ela aqui. Espera aí. Olha a danadinha aqui, ó. Aliás, depois eu vou postar para vocês, eu tenho essa coleção do Senado Federal, é uma coleção muito legal, na faixa, você baixa no site do Senado, eu baixei, eu vou postar para vocês, os links para vocês baixarem, tá? A Constituição de 1824, aqui, ela dizia o seguinte... artigo 5º da Constituição. Pode enviar no grupo o quê, Weslene? Desculpa. Eu estava lendo aqui e não vi. Mas vamos seguir. Aqui, ó. Artigo 5º da Constituição do Império do Brasil. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do império. Ponto. Aí você olha assim e fala assim, caramba, velho, eu sou espírita, eu sou do candomblé, ou eu sou evangélico, eu sou protestante, agora eu vou ser obrigado a ser católico. Eu não quero ser católico. Certo? Essa é a liberdade negativa. Eu não quero fazer isso aqui. O império vai me obrigar a ser católico. Tá certo? Aí, dando sequência. Vou ler de novo. Artigo 5º. A religião católica apostólica romana, 1900, artigo 5º. Aqui, ó, postou. Sopa de barata. Quem lembra da sopa de barata? Sopa de barata, Deus o livre. Sei lá, tem gente que gosta. Né? Então, vamos lá. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do império. Ponto. Todas as outras religiões serão permitidas com o seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Então, veja bem. De um lado... foi essa Carta Imperial de 1824 permitiu que as pessoas não fossem obrigadas a serem católicas, tá certo? Mas também impediu a liberdade das pessoas que quisessem fazer um templo, né? Imagine lá uma mesquita muçulmana, famosa mesquita muçulmana com aquela lua nova, né, a estrela e tal. Pode ter culto doméstico muçulmano na época do Império? Podia, mas não podia fazer uma mesquita. Isso é uma forma de restrição da liberdade religiosa, que não tem hoje. Tá? Não tem hoje.
Entenderam a questão da liberdade negativa? Beleza? Tá? Podemos... Beleza, o Arnildo está dizendo aqui. O Gidalt também. Perfeito. Então vamos, enfim, partir para o texto do Janine, que vocês estão querendo me enrolar, vocês não leram o texto e estão com onda. O que o Janine fala? Aqui, Mesquita. Né? Ótimo. A Wislene disse. O que o Janine diz no texto dele? Acho que eu vou até pegar aqui, para aproveitar esses últimos minutinhos de aula, para destacar algumas passagens. Vocês vão ter que ler isso aí, eu não vou ler isso sozinho, não. Nem eu e o autor ler isso. Não, vocês vão ter que ler. Tá? Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui para vocês. Ainda não apareceu? Eu vou ter que permitir a janela do WhatsApp aqui. Só para ver se eu consigo apresentar esse texto aqui. Chegou a janela do WhatsApp aí para vocês, a minha? Chegou, né? Então agora eu vou parar essa e vou tentar colocar o texto do Janine. Parou a apresentação, ótimo. Né? Uma janela. Selecionar. Agora sim. Agora apareceu, né? Só agora eu quero sinceridade. Quem leu esse texto? O Gidalt diz, o Arnildo diz. E por que quando eu pergunto o texto vocês não falam nada? A Wislene diz que leu. Tá certo. Né? Algum destaque? Vamos lá, né? Ele começa a falar de um discurso normal nos meios da esquerda, né? Que nós temos uma dívida social com as populações carentes, tá certo? E aí ele começa dizendo, fazendo uma espécie de pergunta, ele fala assim, escuta, será que nós não estamos achando, nós estamos propondo uma postura muito paternalista com relação aos carentes? Eu estou passando o mouse aqui, né? E aí ele entra na discussão a respeito da
de uma redução, quando se diz, né, ao carente, às classes desprivilegiadas, os desafortunados. Ele questiona se não é uma postura que reduz a condição de cidadão dessa pessoa, né? Estão seguindo aí? Assistencialismo exagerado. Ele se questiona, né? Ele não acusa, ele só questiona, fala assim, olha, vocês não estão exagerando na dose aí, não é isso? Tá? Né? Onde ele vem falando aqui das populações carentes, depois ali mais adiante, classes menos favorecidas, e coloca assim, ó, se prestarmos atenção a essas palavras, que triste quadro. A pobreza é doença, é desfavor, é desgraça, é falta, é necessidade, né? E ele pergunta, será que é desejável pensar assim, né? E fala sobre as políticas de bem-estar social. Olha, gente, se vocês não leram, vocês vão ter que ler isso aqui, viu? Eu vou obrigar você a ler, né? Aí ele vai falar mais adiante sobre a questão da liberdade ligado, não é, na Itália, né, a democracia cristã, que era a direita italiana, e os comunistas da esquerda, né? E vem falar um pouquinho sobre a cidadania e os direitos de igualdade. Beleza? Eu estou fazendo tudo isso para ver se eu ouço alguma coisa. Vocês estão enrolando. Vocês estão enrolando porque está chegando 10h45. Ah? Vou ver se eu acho uma passagem aqui. Nessa passagem aqui, ó, o risco de dar um tratamento sociológico às liberdades porque elas perdem a força política. Alguém chegou nesse ponto aí? Parece que vocês cansaram, né? É isso? Tá, né, Camila? Pelo menos você balançou a cabeça aí. É natural você se cansar, né? Estão cansados, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar sequência, né? Eu vou deixar o texto aí, tem a sala de aula, que eu vou abastecer e vou colocar algumas provocações e colocar uma atividade a respeito disso. Tá bom? Liberdade política, né? Ele diz que, na verdade, a discussão, milhões de informações, né? Ele diz que, na verdade, a discussão da liberdade não é uma discussão sociológica, é uma discussão política. Tá? E nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas falam lá que política é coisa de bandido, política não vale nada, né? Aliás, não é a primeira vez na história que isso acontece, sempre aparece um esperto que fala assim, não mexa com política não, política é ruim, política só tem demônios, deixa que eu cuido para você. Né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Bom, gente, já são 10h42, eu acho que a gente desenvolveu bem. Coisa de bandido, tem gente falando isso aí. Tem até político que se elege falando mal dos políticos. Né? É engraçado isso, né? Eu sou político, tem 30 anos que eu sou político, mas eu quero acabar com a política, então... Bom,
Digam aí se gostaram da aula, eu vou encerrar a gravação e postar os vídeos no YouTube, tá bom? E a gente continua aí durante a semana batendo papo pelo Zap, tá bom? Legal? Se não gostou, fala, hein? Lembre-se daquilo. Se você gostou do nosso produto, diga aos outros. Se você não gostou, diga a nós. Tá bom? Beleza, então, gente. Vamos ver se salvaram os 2 vídeos, né? Tá? O primeiro ficou melhor que esse segundo aqui. Tá joia? Ótimo, ótimo. Bom dia a todos. Uma boa semana. Estou interrompendo a gravação agora. Ok? Beleza. Interrompendo a gravação.